estamos aqui para finalizar essa série de vídeos que nós fizemos ao longo da semana. Vocês receberam um vídeo novo todos os dias, principalmente dos temas mais profundos sobre a ética e moralidade e a doutrina católica, cristã católica. E viemos finalizar esse vídeo falando um pouquinho sobre família, conceito, né, sobre família, sobre conservadorismo, sobre a doutrina católica e principalmente a oposição a esse pensamento moderno progressista. Nós vimos nesses vídeos essas questões principais a respeito da política, como ideologia de gênero, aborto, legalização de drogas e essas questões que envolvem a política. Desarmamento. E tudo isso está junto num pacote só. E quem é que apoia essas ideologias, essas coisas que estão presentes na política? As premissas, né? São os partidos, né, progressistas. Exatamente. Então, essa ideia de adotar essas políticas vem muito desses partidos, né, que a gente conhece como partidos de esquerda, que tem um espectro político onde o Estado precisa interferir, né? Não uma interferência pontual, por exemplo, como os keynesianos, que a gente vê que o keynesianismo ele interfere na economia, fazendo pressão de dinheiro, aumentar a inflação, etc. É um aspecto que nós conseguimos ver a curto prazo. Então, quando o governo adota uma política onde ele tem uma interferência na economia, isso é muito rápido. Nós vemos isso a curto prazo. E quando o governo adota políticas como ideologia de gênero nas escolas, isso não é a curto prazo, isso é a longo prazo. Você tem, às vezes, décadas para você ver o efeito disso. Décadas. Leva muito tempo. Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, mas essa revolução cultural que vocês falam é coisa da cabeça. Teoria da conspiração. Isso não existe. O comunismo acabou, terminou com a queda do muro de Berlim. Isso aí é tudo invenção da direita fascista, nazista. Direita, como é que é o Leandro Carnal falando? É a direita delirante. Essa direita delirante. Do Leandro Carnal. Enfim, por que ela é tão demorada? Porque é assim que tem que acontecer. E quando a gente vê isso na sociedade, é a longo prazo. Porque você tem uma geração sendo formada nova. Então, é muito complicado a gente ver a curto prazo. A curto prazo realmente parece que é uma teoria da conspiração. Mas as consequências são evidentes. E é evidente também o progresso. Basta nós analisarmos, vermos a história. É interessante que a esquerda fala muito, vocês têm que ler história está aí pra gente saber qual o rumo da sociedade, qual o rumo da história. Vamos estudar. Leiam mais livros de história. Mas foi exatamente isso. Importantíssimo ler livros de história, mas não livros de história do MEC, né? Mas a ideia de controlar a educação para controlar o povo foi exatamente o que foi feito na Alemanha. A Alemanha tem essa doutrinação na escola, anti-judaica, exatamente na escola. Entende? Eles foram ensinados para isso. Então houve uma interferência do Estado. Por isso que nós defendemos, por exemplo, o homeschooling. O homeschooling, que é uma maneira de evitar que o governo interfira na educação do seu filho. A longo prazo, você está sendo, entre aspas, um antirrevolucionário. A educação dos filhos é direito dos pais. É um direito. Isso é um direito. Um direito e um dever dos pais. Exatamente. Você não pode ter filho só para ter filho. O teu dever como pai é educar os seus filhos. A hipótese, a escola era para promover diversidade, mas ela não faz isso. Ela promove uma única ideologia. Uma única. Diferente das famílias que iriam promover uma diversidade. Realmente uma diversidade. Certo? O meu pai e a mãe são os melhores educadores para os filhos, desde que instruídos, consigam transmitir educação para eles. Essa é a melhor maneira de ser um antirrevolucionário a longo prazo. Porque nós erguemos bandeiras, fazemos militância hoje. Não que isso seja ruim, mas isso é temporário. A direita precisa ser educada. Precisa ter esse empenho em estudar, em se dedicar, em passar longos tempos estudando e aos poucos, com a sua família, com seus amigos, com seus grupos, é ali onde você mata a revolução. E nós, como cristãos católicos, devemos entender que esses partidos progressistas, essas ideologias de esquerda, ideologias marxistas, comunistas, elas têm um objetivo, que é a destruição da família.
Isso não é uma conspiração, isso não é algo que nós inventamos, isso é algo que existe, que é evidente. E está presente nessas coisas que nós falamos, sobre ideologia de gênero, sobre aborto. Isso tudo tem um objetivo, que é a destruição da família, porque a família impede que a revolução, que o comunismo se instale e realmente aconteça. Então a família é um empecilho. E nós, como cristãos católicos, obviamente somos a favor da família, então nós devemos defendê-la. E para defendê-la nós precisamos combater o mal. Precisamos combater o mal. Nós precisamos defender o bem, e não há como defender o bem sem combate direto com o mal. Então nós precisamos denunciar essas ideologias, precisamos compreendê-las, né? Precisamos estudá-las de fato, compreendê-las a fundo para então denunciá-las. E denunciando o mal, defender o bem, espalhar o bem, fazer o bem. Para que o mal se estabeleça, algumas pessoas boas precisam se manter em silêncio. Não pode acontecer isso. Exatamente. Nós não podemos ter medo de falar, nós não podemos ter medo e não podemos nos omitir perante essas questões. Existe uma certa omissão, assim, talvez deliberada, talvez não, mas existe uma omissão nossa. Não quero me incomodar, não quero brigar, etc. Não, realmente você não precisa entrar numa discussão acalorada. Que muitas são inúteis, né? Exatamente, mas você precisa se manter firme nas suas posições, certo? Sim. Se mantenha firme, porque imagine os mártires que aconteceram. Imagine se os apóstolos, não, veja bem, não vamos na Grécia, porque lá o pessoal, vamos respeitar, etc. Então os mártires morreram exatamente porque defendiam a sua fé. Morreram pela fé católica. E é isso que nós temos que ter. Não necessariamente ser mártires, mas sejamos firmes no que nós cremos e firmes na realidade. Porque essas ideologias são praticamente utopias. Praticamente não. São utopias. E para finalizar, então, falando um pouco mais sobre a política, né, nosso país, nós estamos prestes ao segundo turno. E vai ser um dia muito decisivo. Nós estamos otimistas, talvez um pouco, como também tivemos nas primeiras, né, no primeiro turno. Mas então nós precisamos, né, estarmos conscientes nesse dia e conscientizarmos mais pessoas, conscientizarmos as pessoas que nós conhecemos e tentar, né, então, falar o que é o certo e defender o que é o certo. Isso. E defender a doutrina da igreja. Não colocarmos nossa fé nos homens, porque mesmo que a gente acredite nesse candidato, ele pode ter falhas. Sim, pode errar futuramente. Então esse vídeo também serve para futuramente, que cometeu uma falha, um delito, nossa fé não estava nele. Estava no que ele falou e nas atitudes que a gente conhece até agora, certo? E que a nossa fé está em Jesus Cristo e na sua igreja. Qualquer aspecto próximo disso é bem-vindo, ou que esteja realmente dentro, é bem-vindo. Nossa fé não é em homem nenhum. Nós temos discordâncias, sim, sobre algumas coisas que ele fala, porque ele é um ser humano, ele não é perfeito, então nem tudo que ele faz e fala é correto. Mas é explícito que é a melhor opção, é a única opção para nós que somos católicos. Então nós precisamos tomar uma atitude e tomar a atitude correta. Comparado com o que a gente tem, não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Exato. E até para quem não é católico, né? Porque existem duas opções. Votar num partido extremamente corrupto, como já é comprovado, simplesmente é votar na velha política. Sim. É colocar o mesmo no poder. Não faz sentido. Sabe? É triste. Bem triste. Mas enfim. E oremos então, né? Vamos rezar pelo nosso país, porque o país precisa de oração e é isso que a gente pode fazer então, conscientizar mais pessoas e rezar. Espero que tenha ficado claro tudo isso que nós falamos aqui nesses vídeos e nós esperamos que vocês ajudem-nos e compartilhem esses vídeos. Nós não queremos likes, não queremos visualizações, queremos realmente ajudar, queremos que outras pessoas se conscientizem a respeito disso. Então, nós precisamos que vocês também compartilhem esses vídeos e comentem isso que nós falamos aqui com outras pessoas. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Votem com a consciência.
Votem sabendo dessas coisas que a gente explicou nos vídeos, desses temas. É muito importante. Tomem consciência, não é só uma votação, mas é o destino de uma nação inteira que é tomada no segundo turno. Então, que isso fique claro, não é apenas um voto, uma decisão de uma nação inteira. Muito obrigado, pessoal, pela sua atenção. Obrigada e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau. Salve Maria.